Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista e hoje eu estou na companhia da minha colega Maria Rita Kel, psicanalista, escritora, colunista de Carta Capital e ilustre integrante do nosso time. Seja muito bem-vinda, Maria Rita. Na verdade, quem está sendo bem-vindo sou eu, porque eu estou na casa da Maria Rita. Não, mas eu sou bem-vinda a esse evento aqui, né? Muito obrigada. Rodrigo, vou fazer logo de cara começar com... Você não sabe a alegria que você me deu quando me chamou para escrever na carta. Até hoje eu sou muito feliz com isso, muito, muito, muito. Te agradeço. Quem está feliz sou eu e os nossos leitores. Então estamos todos. Ótimo, ninguém está excluído da felicidade. Ótimo. E a Maria Rita está lançando um livro hoje na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, a partir das 18 horas. Vocês vão me dar carona? Vamos dar carona, claro. A História dos Vencidos, né, pela editora INM. Maria Rita, essa aqui é uma obra, é uma coletânea, né, de colunas que foram publicadas tanto na revista Carta Capital quanto na revista Cult, né? E você fala no prefácio que você tem duas grandes paixões. Sim. Né? E por um acaso, nenhuma dessas duas grandes paixões é a psicanálise, né? Quais são as suas duas grandes A paixões? psicanálise é algo que eu gosto muito, que é muito importante para mim, mas não tem nada de passional na minha relação com a psicanálise. Ah, é? Eu gosto, eu sou séria, eu Aham. desfruto disso e gosto muito de quando eu consigo, por exemplo, impedir que um paciente se suicide. Uhum. Então, eu gosto muito da psicanálise, mas é diferente, eu não sei explicar por quê, porque que as nossas emoções... Não é uma paixão. Uhum. É uma coisa que eu sou engajada, que eu aprendo. De vez em quando eu tenho uns momentos assim, uhul, né? Esse cara estava na lama e melhorou, né? Invento uns dispositivos para a gente que eu acho que está correndo risco. Então a psicanálise é muito importante. Mas minhas paixões são a música. Eu não sou cantora, mas já cantei em vários lugares. Né? Não é verdade, já me chamaram coisinhas pequenas. Uhum. Né? Já cantei, inclusive, uma vez na casa de Francisco, quando ela era pequenininha. Não sei se foi na de Francisco, talvez eu esteja exagerando, mas já cantei em lugares públicos, de vez em quando. Né? Quando eu estava... Samba, MPB. Samba e MPB, que eu gosto muito. E, atualmente, eu não estou cantando, mas eu canto na minha cabeça o tempo todo. Eu tenho esse negócio. Música, para mim, eu estou falando com você aqui e tem uma música na minha cabeça. E não atrapalha, mas ela está aqui. E, atualmente, eu vou dizer para vocês, o meu predileto é o João Bosco. Uhum. O João Bosco é incrível, a batida dele é incrível, as letras dele são incríveis. Ele cantando é incrível, né? Então também eu tenho umas 3 ou 4 músicas de João Bosco que de vez em quando eu percebo, eu estou cantando. Estou na rua, estou varrendo o chão, Uhum. e estou cantando João Bosco. E a sua segunda paixão seria Seria escrever? escrever. Ou talvez a primeira, sei lá, talvez estejam empatadas. Escrever. Por quê? Como é que a gente vai saber? Porque quem se apaixona... A gente se apaixona até por canalha, como é que a gente vai saber que vai ser... Mas eu vou te dizer. Primeiro, porque vem da minha infância. Na época não dá para dizer que era uma paixão. Criança, eu era uma criança muito imaginativa. Então, por exemplo, eu inventei uma historinha, que eu sei até hoje o nome, era A Girafa que Queria Ser Cantora. A girafa que queria ser cantora não era eu, porque eu tenho o pescoço muito comprido, né? E ela queria ser cantora e não conseguia, porque ela cantava mal, ela fazia... E eu não lembro na historinha como é que ela conseguiu virar cantora ou não conseguiu e virou outra coisa. Não me lembro porque eu tinha 10 anos quando eu inventei isso, 9 anos. Mas essa foi a primeira historinha que eu inventei. Então, isso eu sempre gostei de fazer. Não é? Não sou uma pessoa, infelizmente, de ficção. Adoraria ser. Esse foi uma das poucas exemplos de ficção, a girafa que queria ser cantora. Tinha uma outra também que eu inventei que eu gostei muito, que chamava o Disco Pizza. O Disco Pizza é uma história legal. Vou contar rapidamente. Essa é mais recente. Que é a história de um menino que os pais eram muito de esquerda, paraná, paraná, e não tinha Natal. Não tinha Natal. E ele queria ganhar presente. E não tinha Natal. Aí, uma vez, ele pegou uma caixa de pizza vazia e falou, vou fazer um disco voador. Então, ele abriu um pouquinho, colou uma coisinha aqui e fez assim, jum! E o disco foi, voltou.
Voltou, desceu um homenzinho verde, como costuma ser, e falou: leve-me a seu líder. E ele falou: sou eu mesmo. E aí o cara falou: tem um cheiro aqui, porque então esses marcianos se alimentavam de cheiros. Tem Uhum. um cheiro maravilhoso aqui. De onde vem esse cheiro? Aí o menino falou: olha, esse é o cheiro da pizza, eu posso, toda vez que tiver uma caixa, eu deixo aberto para você Uhum. Desfrutar. desfrutar, né? Ele falou: tá bom, então eu vou pegar essa caixa e nós vamos voar um pouquinho. Aí ele deu uma voadinha dentro do disco pizza e voltou. Uma historinha de criança, né? Mas fora isso, eu gosto de escrever, e por isso que eu te agradeço muito pela coluna na carta. Eu gosto de escrever desde que eu sou criança, não só historinhas de criança, né? E essa coluna caiu do céu, caiu do céu, né? E ainda por cima apareceu o Sérgio Gomes, que gostou de todas as colunas e produziu esse livro, você mostrou já ele? Sim, sim. Né? A História dos Vencidos, que é o nome de uma das colunas, não sei se você lembra. Sim, sim. E a História dos Vencidos é uma fala do Walter Benjamin, que é um filósofo que eu adoro, e que diz: quem escreverá a história dos vencidos? Porque a história sempre conta a história dos vencedores. Né? Então, por causa dessa página aí da carta, que eu escrevi isso, o Sérgio Gomes fez esse livro, que vai ser inaugurado não, que vai ser lançado agora, de novo, a História dos Vencidos, que é, então, o conjunto das crônicas que eu escrevi na Carta Capital, pela qual sou muito grata ao nosso amigo Rodrigo, e vai haver um lançamento, então, na Avenida Paulista 509, das 18 às 20 horas. Quem puder ir, agradeço. Agora, uma coisa que eu acho muito saboroso nas suas colunas é a diversidade de temas, né? Você nunca escreve sobre um único tema e você se permite escrever sobre música, sobre poesia. Assim, qual é a tua motivação quando você escolhe um tema para escrever? Música é muito fácil, porque eu adoro música. Mas é claro que se eu ficar escrevendo só sobre música, fica chato para o leitor. Né? Eu não sei se eu tenho uma motivação. Vamos supor, estou pensando no Tempo e o Cão, que é um livro que começa: atropelei um cachorro na Via Dutra. Né? É um livro mais importante que eu tenho, que ganhou jabuti e tudo. Vamos supor que eu vejo um cachorro sendo atropelado. Eu vou escrever sobre isso. Minha dó, o meu gosto, meu amor por cachorro, como eu torci para ele levantar e sair voando, que nem esse do Tempo e o Cão. Quer dizer, qualquer acontecimento do seu cotidiano pode ser o gatilho para você escolher o tema da próxima coluna. Sim, e às vezes eu estou sem assunto e fico minhocando até achar algum. Né? Uhum. Também acontece, não é sempre que é tão. Agora não estou lembrando nenhuma que eu fiquei minhocando até. mas os acontecimentos, as coisas que eu leio, né? Comentar eventualmente um livro, a política. Né? Sim, sim. E você fala também muito sobre a sua experiência na Comissão Nacional da Verdade, né? Como que você, que acompanhou todo aquele trabalho, aquele esforço de resgatar a memória e a verdade no Brasil, enfim, de denunciar os crimes da ditadura, como que você viu esse movimento do 8 de janeiro, o Brasil quase sendo golpeado novamente? Deixa eu só dizer uma coisa importante um pouco para trás, em relação a isso mesmo que você está falando. A Comissão da Verdade, que foi criada pela presidente Dilma, que foi uma militante que foi presa e torturada, e não delatou ninguém, etc. e tal, ela conseguiu finalmente, porque o Brasil, a ditadura acabou em 85. 85, não teve Comissão da Verdade. A Argentina, quando eu estava depois na Comissão da Verdade, eu fui visitar outros países que tinham tido ditadura. A Argentina ainda estava julgando torturadores. Uhum. Né? O Uruguai também, o Chile não, os chilenos estavam não queremos mais saber disso. E aí precisou uma presidenta que foi presa e torturada para criar uma Comissão da Verdade. Quer dizer, a primeira mulher presidente da Primeira República mulher para ter a presidente da República que coragem. foi torturada, Uhum. né? Criar uma Comissão da Verdade. Né? Quer dizer, passados 20 anos, né? Acho que por aí, talvez mais, agora não Talvez lembro. mais, né? Agora não lembro. Mas aí, um dia, alguém me perguntou isso que eu te disse: o que você acha de ter uma presidenta mulher?
E eu falei: "Eu acho muito bom, mas tem presidenta mulher de todo tipo, podia ser uma Imelda Marcos, sei lá o quê". E essa foi presa e torturada. E aí ela me chamou para a Comissão da Verdade, quando ela conseguiu formar, conseguiu que o Congresso apoiasse, que foi difícil. E eu perguntei: "Mas por que eu, né?" Porque eu não era advogada de preso político. Ela falou: "Porque eu gosto do que você escreve". Eu demorei para entender que ela gostou que eu me lembrei que ela foi por isso que ela me chamou para a Comissão da Verdade, né. Mas aí também teve 2 coisas muito interessantes. Os meus colegas todos eram advogados de presos políticos. Então a Comissão da Verdade foi para investigar os desaparecidos políticos, as torturas, não é. E eu fui indicada pelo MST, porque na época, quando abriu aqui a Escola Nacional do MST, eu ia lá oferecer psicanálise. Porque quando eles abriram, eles chamaram um monte de gente: "O que vocês podem fazer?". Um conhecia uma técnica agrícola não sei quanto, outro conseguia fazer cerca de arame não sei das quantas, cada um conhecia coisas incríveis, muito boas para ajudar a Escola Nacional. Você deve conhecer, né, em Guararema. Florestan Fernandes, Isso, né? Guararema. Quando chamaram todo mundo. Quando chegou a minha vez, eu falei: "Olha, é o seguinte, eu não sei fazer nada disso que vocês sabem, eu sou uma psicóloga e não tenho essas artes, mas eu sei que tem muita gente sofrendo em todos os lugares, e muita gente meio lelé em todos os lugares. Eu sou psicóloga, se vocês quiserem eu posso vir atender". Aí eles riram, falei: "Bom, não deu em nada, né". Quando acabou a reunião: "Quando é que a senhora pode começar?". E daí, desse momento, que eu não lembro qual era, até eu ter que ir para a Comissão da Verdade, que daí eu não podia mais ficar indo e voltando para Guararema, eu atendi, todo sábado eu ia lá. E eu quero só dizer para vocês, fazer pequeno uma pequena propaganda, que eu tenho um outro livro, Não é o bovarismo? O Bovarismo Brasileiro. Eita, que bom você ele que sabe das minhas coisas. É o Bovarismo Brasileiro. E eu tenho um caso, que é a Escola Nacional e um rapaz que era analfabeto, até hoje, e ele, com aquela inteligência, independente de ser ou não analfabeto, ele sacava muito. E ele chegou para mim e falou: "Doutora, eu bebi muito. Eu bebi muito, doutora. As coisas falavam comigo, o mato falava comigo, a árvore falava comigo". E parou, esperando que eu fosse dizer: "Então toma esse remédio", né. Ele provavelmente estava Uhum, mais acostumado com médico do que com, nem sabia o que era psicanalista, né. uhum. Eu falei para ele assim: "Sabe o que aconteceu, Manuel? Você bebeu tanto que seus pensamentos desencaixaram da sua cabeça. Então você vai ter que falar para mim seus pensamentos, só isso, para eles encaixarem de volta". E aí foi incrível, porque ele entendeu. Eu passei mais de um ano, até começar a Comissão da Verdade, indo lá. Como ele era analfabeto, os outros iam para muitas missões, e ele sempre estava lá. Uhum. Então eu sempre atendia outras pessoas, um aqui, outro ali, mas ele nunca faltava. Até que um dia ele falou: "Doutora, minha mente está livre". Eu fiquei emocionadíssima. Acabou, assim, a coisa de beber, de fazer besteira. E aí toda vez que eu vou lá, eu cumprimento ele continua lá, né. Aham. Enfim, esse é um acontecimento que está no Bovarismo Brasileiro, que foi muito importante para mim, como psicanalista, trabalhar numa coisa de alguém que não tinha nem ideia do que era psicanálise. E aí, pelo MST, você foi indicada para a Comissão Nacional da Isso, Verdade. exatamente. Aham. O MST me indicou. Agora, você fez todo aquele trabalho, né, de resgate dos crimes da ditadura Entre os índios e camponeses. entre os Meus índios e colegas que estavam resgatando, porque todos tinham sido advogados de presos políticos, eles é que estavam trazendo o que se pode saber dos mortos e desaparecidos que eram militantes, Uhum. né. E aí, a pergunta que eu te faço é assim, como é para você, assim, pouco tempo depois da Comissão Nacional da Verdade, ver a emergência da extrema direita e aquele processo que quase resultou num golpe de estado no Brasil em 8 de janeiro. Uhum. Eu Isso acho, aconteceu porque o Brasil não puniu os seus ditadores, os seus, torturadores, os certamente a anistia ampla, geral e restrita foi um desastre, mas ao mesmo tempo foi o que se podia para negociar o fim da ditadura, quer dizer, foi negociada com os militares, né, a população civil não tinha forças para obrigar os militares a saírem fora. Então, para isso, tiveram que a fa aceitar essa anistia, uhum, né. Então você vê, isso que eu estava falando agora há pouco, quando eu fui para a Argentina, na época da Comissão da Verdade, né,
para conhecer os países que tinham tido ditadura. Eles ainda estavam julgando torturadores. Impressionante, muito legal, muito legal. Agora, aqui, a Dilma só conseguiu a Comissão da Verdade se não fosse da Verdade e da Justiça. O Congresso negociou que não fosse da Verdade e da Justiça. Quer dizer, foi só um resgate histórico, Isso. mas sem a punição efetiva. Sem punição. Ela não teria força política para conseguir isso. Não teria. Por isso que ela aceitou. Tanto não teria que depois ela caiu de bobeira só de ter criado a Comissão da Verdade. A meu ver, essa foi uma das razões. Foi uma das razões que levou à queda dela, o ressentimento por ela ter mexido nessa... Uhum. Agora, o ressentimento e a raiva dos militares. Agora, os bolsonaristas, né, essas pessoas que abraçaram a extrema-direita de uma forma tão devotada, certa vez você escreveu que eles são ressentidos. Ressentidos do que exatamente? O ressentimento não é uma mágoa, não é uma tristeza, não é uma raiva. O ressentimento, na minha hipótese, mas eu tenho um livro chamado Ressentimento, e até hoje ninguém disse que aquilo era besteira, é quando você não luta por uma coisa. Porque se você luta e perde, você fica chateado. Né? Você não luta por uma coisa, aí a coisa não acontece. Do jeito que você imaginava, que você esperava. Não é do jeito que você imaginava, você não lutou. Quando você luta, pelo menos você esperou alguma coisa, imagina. Você não luta, claro, você quer que aconteça. E depois, quando você vê que não deu certo, você começa a dizer que a culpa é do outro. Isso é o ressentimento. Eu não fiz porque fulano me atrapalhou, eu não fiz porque ciclano me sabotou, eu não fiz porque meu marido me deixou, me ameaçou me bater. Quer dizer, você não toma coragem, né? E depois tem que... De assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, no caso. E essa é a frase que resume o ressentimento, eu esqueci quem fala ela, mas é muito boa. Eu sofro. Alguém deve ser o culpado. Não sou eu, eu não quero me implicar. Alguém é o culpado. O bolsonarista é assim? Deve ser. Felizmente eu não conheço muitos. E nunca tive nenhum paciente bolsonarista para poder entender. Mas acho que o bolsonarista tem duas coisas aí. Primeiro, ele é de extrema-direita e ponto. Né? E enquanto Bolsonaro foi presidente, ele estava feliz e ponto. Claro que não dá para dizer que a não eleição do Bolsonaro causou ressentimento. Porque o ressentimento é quando você participa naquilo que depois você... E certamente os bolsonaristas não agiram para que o Bolsonaro se desse mal. Então não dá para dizer que eles são ressentidos, dá para dizer que eles são revoltados, furiosos, mas não dá para dizer que eles vão pôr a culpa em alguém porque eles mesmos marcaram toca, entendeu? Foram covardes. Mas assim, eu digo ressentidos, talvez pelo fato de não ter ascensão social, de não conseguir uma série de... Pode ser, mas aí eu teria que ter... Assim, não quero chutar tanto, entendeu? Sim. Tem gente que é ressentido por causa disso, tem gente que, digamos, por causa da corrupção e tudo, se deu muito bem no bolsonarismo e depois ficou puto porque perdeu algumas, né? Tem gente convicta de direita, né? Então, eu não conseguiria... E tem os hipócritas também. E tem os hipócritas. Mas eu não gostaria de arriscar um diagnóstico para os bolsonaristas, entende? No início da nossa conversa, você mencionou um protocolo de suicídio que eu fiquei curioso de saber. Não foi tema de uma das suas colunas, mas fala pra gente um pouquinho sobre essa sua experiência. Foram duas pessoas. Um era um cara que bebeu, cheirou, paranã, e a mulher não aguentou e deixou ele. E eu fiquei preocupada, porque ele ficou muito mal, porque ele não tinha construído uma vida, entendeu? Porque às vezes, você tem uma mulher que você ama, um marido que você ama, e a pessoa vai embora, você sofre, mas você não quer se matar. E esse cara, acho que ele não construiu uma vida, justamente com essa coisa de beber, cheirar, ele ficou sem nada, e ele se matou. Mas eu não o atendi tempo suficiente para saber coisas mais complexas. Né? Eu sei que eu fiquei traumatizada. O outro foi um caso completamente contrário. Era um cara que vinha de muita pobreza, e ele era muito inteligente. Então ele veio trabalhar em algum lugar aqui perto, não era um lugar ganhar rios de dinheiro, mas era um lugar que ele estava num lugar muito melhor do que o que ele tinha saído. Entendeu? E ele
me contou, por exemplo, que ele não sabia o que era uma pera, uma coisa assim banal, de tanto que ele veio de lugares, passava fome, enfim, ele não sabia o que eram coisas que qualquer pessoa de classe média sabe, né. Mas ele era muito inteligente. Então ele conseguiu, não lembro, um emprego legal, e eu acho que ele não suportou, isso a gente chama de dissonância cognitiva. Quem eu sou não combina com quem eu acho que eu sou. E esse rapaz se matou também. Eu fiquei muito arrasada, muito. A a partir daí, como eu te falei, cada vez que tem alguém que eu fareje alguma chance de suicídio, eu falo isso: "Você vai me ligar 3 vezes por dia em horário marcado". Isso organiza o cara, porque se eu falar: "Você vai me ligar toda vez que você estiver doidão", aí ele fica mais doidão ainda, né. Organiza o cara e faz com que ele sinta a segurança que eu tô lá para ele. Uhum. E eu nunca mais tive caso de suicídio. Quer dizer, estabelecer essa rotina que ele é obrigado a ligar 3 vezes ao dia É, para ele é conversar. obrigado. Ele É liga sim, porque ele quer, eu não tenho sim, como claro. obrigá-lo. Eu falo: "A rotina, eu quero que você faça isso". E ao fazer isso, acontecem essas 2 coisas. Organiza o tempo, que quando a pessoa está deprimido, o tempo vira sei lá, um charco, né. Organiza o tempo e, ao mesmo tempo, mesmo sem ele ter muito o que falar, tem uma pessoa lá que está interessada nele, que está, se oferecendo para ajudá-lo, né. E depois disso eu nunca mais tive casos de suicídio. Então eu me sinto muito, reconfortada de ter inventado essas 2 coisas. Voltando para a política, você está otimista em relação ao futuro do Brasil? Eu sempre eu votei no Lula desde a primeira, e se não tivesse lá o Sérgio Malandro, aquele cara que mandou prender ele, Ah, o Sérgio Moro? Sérgio Moro, Sérgio Malandro, ele sempre foi presidente e ele foi o melhor presidente. Basta dizer que ele foi o único presidente que tirou o Brasil do mapa da fome. Eu sou lulista total, né. E eu penso: "Gente, quando o Lula morrer", porque todo mundo morre, eu não quero que ele morra, eu quero que ele morra com 105 anos, mas quem pode substituir o Lula? Você vê alguém com o mesmo carisma dele no campo progressista, não? Com o mesmo carisma, não. Mas eu acho que eu posso dar umas aulas de carisma para o Haddad. É verdade, o Haddad é Ele muito sério, precisa. muito professoral, entendeu? Sabe, fala com o povo, cara. Você trabalhou quanto tempo com esse pessoal do MST, da Não Escola foi muito Florestan tempo, Fernandes? porque come talvez no máximo 3 anos, porque em seguida a Dilma criou a Comissão da Verdade. Uhum, Aí não dava para eu ir para Guararema, depois ir para terra indígena, aí eu tive que parar. uhum. Agora, esse vínculo que se cria num movimento social, ele ajuda as pessoas a superarem, algumas dificuldades, alguns traumas? Essa solidariedade que existe dentro de organizações como o MST? Que ele ajuda, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se ele é 100% eficaz, eu não posso dizer, porque dependendo do trauma de uma pessoa, ela pode se sentir acolhida, se sentir, segura, mas aquilo nem sempre sai daqui, Uhum, e a pessoa pode se matar, uhum. ou ficar muito mal, ou despirocar totalmente, né. Então não tem para trauma, eu acho que não tem uma receita, assim, do ponto de vista da vida social, da solidariedade. Talvez o que tenha seja isso que eu digo que eu inventei, que é organizar a pessoa, fazendo ela falar em hora marcada com alguém que ela confia, e me parece, depois que eu criei isso, nunca mais eu tive suicídios nem nada, me parece que eu criei um bom dispositivo. Uhum. Maria Rita, você mencionou que gosta muito de cantar, que eventualmente canta em eventos públicos Sim. e que é fã do João Bosco. Não Sim. quer cantarolar um trechinho de uma música? Mas não dá para ser um trechinho. Então, vamos embora. Talvez dê, vamos ver. Tem um sentado e tá com arma, o português da caixa sente o drama, revólver em botequim não dá bom karma, melhor trocar o berro pela brama. O cara diz, olha a batida do João Bosco: "Amei Janaína, e ela me trocou por um bancário, eu era um bam em cada esquina, agora sou tratado como otário. Lhe dei anel
calor, colar, casa e comida, e mel na boca quando tinha tosse. Então não posso perder essa partida, preciso honrar meu sangue, eu sou de Oxóssi. Maria Rita, muito obrigado Obrigada a vocês, você não pelo sabe que papo, pela delícia. conversa. Se você tivesse me convidado para um baile, eu estaria muito menos feliz do que eu estou aqui E conversando. convido a todos a encontrar a Maria Rita logo mais na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, Isso. né, número 509, a partir das 18 horas para o lançamento do livro dela. Pode passar lá para pegar o seu autógrafo, o meu já está garantido aqui. E eu devo dizer em público o quanto eu agradeço o Sérgio Gomes por ter me chamado, depois que agradeço você por ter me colocado como colunista da Carta, e o Sérgio Gomes de ter pego todas as colunas e inventado esse livro. Tá certo. Maria Rita, muito obrigado. Obrigada, Rodrigo, muito obrigada, muito legal.